Oi, queridos e queridas alunos e alunas. Estou aqui com muita alegria para a nossa aula de língua portuguesa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, com o Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Nosso assunto hoje são as conjunções. Existem dois tipos de conjunções: as coordenativas e as subordinativas. Conjunção é uma palavra que funciona como um conectivo, uma ligação para dar relações de sentido dentro do texto. As conjunções coordenativas têm a função de ligar dois termos independentes, olha a palavra, independentes, ou duas orações coordenadas em um mesmo enunciado, estabelecendo algum tipo de relação nessa junção. Vejam só este exemplo. Gosto de maçã, mas não posso comer. O conectivo mas, que é uma conjunção coordenativa, vai estabelecer ali uma relação de oposição. Se eu gosto de maçã, eu deveria comê-la, mas não posso comer. Deve ter um motivo, e por isso que tem essa contradição. Então, a conjunção mas, ela indica oposição, contradição. E as conjunções todas vão estabelecer algum tipo de relação entre as ideias que essas conjunções ligam. Classificação das conjunções coordenativas. São 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Como você mesmo pode comprovar, aditiva adiciona mais uma ideia, mais uma informação. Adversativa, adversário, indica o contrário, a oposição. Alternativa, vai ter escolha entre uma e outra situação. Conclusiva, conclui-se algum assunto. Explicativa, explica, dá o motivo. Então, essas são as 5 conjunções coordenativas. Vamos ver cada uma delas. Conjunções coordenativas aditivas são as que estabelecem relação de adição entre os elementos conectados, ou seja, um é o acréscimo do outro. Veja os exemplos. Eu fui à praia e tomei bastante sol. Então, falar tomei bastante sol é um acréscimo de quem está na praia, ou seja, só uma informação a mais. Então, o conectivo e junta essas ideias, conecta essas ideias, acrescentando a ideia anterior. Eu não fui à praia nem tomei sol. Então, aqui um elemento completa o outro por meio da conjunção nem. Conjunções coordenativas adversativas. Essas conjunções estabelecem relação de oposição entre os elementos conectados. Exemplos. Antes eu não gostava muito de você, mas agora eu gosto. Então, ali a conjunção mas vai indicar essa oposição entre as ideias ditas nesta frase. O dia estava muito bonito, porém, isso não nos deixou animados. Então, a conjunção porém também é opositiva, adversativa, vai dar essa ideia. Vocês que já são alunos, alunas, leitores e leitoras, vocês percebem essas conjunções no texto e o que elas indicam?
Conjunções coordenativas alternativas. Essas conjunções estabelecem relação de alternância entre os elementos conectados. Assim, um elemento é alternativa em relação ao outro. Vejamos os exemplos. Posso ir ao mercado ou você preferir? Então, veja ali a conjunção ou. Tem a ideia de alternância, de alternativa. Eu que vou ou você que irá? Então, eu posso ir ao mercado ou você preferir? Por isso que a conjunção ou ela conecta, dando a ideia de alternância, de alternativa. Ora provava os docinhos, ora beliscava os salgadinhos. O importante era comer. Então, a conjunção ora, conjunção alternativa, ela se repete para indicar que tem essa alternativa. Provava docinhos, beliscava salgadinhos. Conjunções coordenativas conclusivas estabelecem sentido de conclusão entre os elementos conectados, ou seja, a ideia expressa em um é consequência da ideia expressa em outro. Jogávamos muito bem, portanto, vencemos o campeonato. Então, a conjunção conclusiva, portanto, conecta as ideias, concluindo, se a gente joga bem, venceu o campeonato. Era muito sonhador, então acabava distraindo-se facilmente. A conjunção conclusiva, então, conclui a ideia de ser muito sonhador. Conjunções coordenativas explicativas são conjunções que estabelecem relação de explicação entre os elementos conectados. Eu não disse nada, porque pensei que você pudesse ficar chateado. O porquê tem ideia de explicar a ideia anterior, porque eu não disse nada. Estavam muito animados, pois era a primeira vez deles. A conjunção pois também é explicativa. Então, essas conjunções, elas estabelecem, como vocês viram, diferentes relações. E assim você vai construindo o seu texto de acordo com aquilo que você quer expressar. Agora, as conjunções subordinativas. A palavra subordinativa vem de subordinado. Então, enquanto que as coordenativas eram independentes, as subordinativas são dependentes uma da outra. As ideias são dependentes. As conjunções subordinativas têm a função de ligar dois termos. Um é subordinado ao outro, ou duas orações subordinadas em um mesmo enunciado, estabelecendo algum tipo de relação nessa junção. Acordei quando o leiteiro chegou. Então, a conjunção ali subordinativa, ela vai conectar a ideia de o leiteiro chegou e acordei. Então, as ideias se conectam, dando uma ideia de tempo. Que horas que eu acordei? Quando o leiteiro chegou. Então, ali, quando é uma conjunção subordinativa, porque as ideias, elas se conectam, uma dependente da outra. Aqui tem algumas conjunções subordinativas. Porque, do que, embora, se, conforme, enquanto. Vamos ver a classificação das conjunções subordinativas. Causais são aquelas que iniciam uma oração subordinada denotadora de causa. Então, vai indicar causa, o próprio nome também já te dá a ideia. Porque, pois, porquanto, como. Como o voo estava atrasado, resolvemos conhecer aquela cidade. Então, por quê? Qual foi a causa da gente conhecer a cidade? O voo estar atrasado. Então, a conjunção como indica a causa de nós conhecermos aquela cidade. Comparativas
são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma comparação. Olha, nós já estudamos a figura de linguagem comparação. Então, as conjunções comparativas que são usadas para fazer as comparações. Que, do que, qual, quanto, como. Era mais simpática do que bonita. Então, essas duas características foram comparadas entre uma pessoa simpática e bonita. Concessivas são aquelas que iniciam uma oração que expressa concessão, embora, conquanto, ainda que. Recebi muitos elogios, embora não merecesse. Então, mesmo que eu não mereça, eu recebi. Então, é uma conjunção concessiva que concedeu, que permitiu. Condicionais são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma circunstância de condição. Se, caso, contanto que. Seria mais útil se fosse mais comunicativo. Então, essa condição, a pessoa seria mais útil. Conformativas são aquelas que iniciam uma oração que expressa uma ideia de conformidade com algo que foi afirmado na oração principal. Conforme, como, segundo. Organizei os documentos conforme fui orientado pela direção. Então, a conformativa está de acordo com. Consecutivas são aquelas que iniciam uma oração que traduz uma ideia de consequência. Tal, tanto, tão. Eu vendi tanto esse mês que ganhei a promoção. Então, tanto que é a consequência. Finais são aquelas que iniciam uma oração que indica uma finalidade da oração principal. Para que, a fim de que, por que. Enviei-lhe o contrato para que assinasse. É a finalidade de eu ter enviado, para que assinasse. Proporcionais são aquelas que iniciam uma oração que indica gradação ou proporcionalidade. À medida que, ao passo que, quanto mais estudo, mais preparada fico para a prova. Então, olha aí a ideia da proporção. Temporais são aquelas que iniciam uma oração que exprime uma circunstância temporal. Quanto, antes que, depois que, até que, logo que. Antes que o prazo terminasse, fiz minha matrícula no mestrado. Integrantes são aquelas que iniciam uma oração que possui a função de sujeito. Objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto da oração principal. As integrantes só são duas, que e se. Afirmo que sou a proprietária da loja. Então, que é uma conjunção que integra uma oração à outra. Obrigada por assistirem ao vídeo. Espero que tenham tido muita aprendizagem. Estou às ordens para qualquer dúvida. Um forte abraço e fique com Deus.